Amém. Os irmãos podem se assentar, por gentileza. O culto de ensino, irmãos, é um culto assim diferente, né? A gente dá mais prioridade para falar, para ensinar, não tem aquele período de louvor, né? Porque é um culto de ensino. Nós estamos aqui aprendendo a palavra de Deus. Começamos a semana passada falando sobre o tema família cristã, o assunto casamento. E o texto que nós lemos a semana passada foi Hebreus capítulo 13, versículo 4, que diz a palavra de Deus, que digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os ímpios e adúlteros. Glória a Deus por isso. Então, nós vimos algumas coisas importantes semana passada. Nós vimos que Deus, ele na criação, ele formou o homem e a mulher, a primeira família que existiu, Adão e Eva. E nós vemos lá em Gênesis já, Deus falando, nós vimos nos textos da semana passada, que quando Deus constitui essa família, lá em Gênesis, em alguns textos que nós lemos, nós aprendemos assim, lá em Gênesis, fala assim, que deixará o homem, seu pai e sua mulher, seu pai e sua mãe, e juntar-se-á a sua mulher, e serão dois só numa carne. Mas interessante, naquela época, não tinha pai, não tinha mãe. Só tinha Adão e Eva, o homem e a mulher, não tinha pai, não tinha nem filho ainda. Mas por que Deus falou aquilo ali? Para que nós pudéssemos saber que Deus está no controle de todas as coisas. Que tudo que está acontecendo na nossa vida, Deus já sabe o que vai acontecer. Ele é um Deus poderoso, amém, irmãos? Então, nós vamos ver lá então, em Mateus capítulo 18, versículo 20, um versículo muito conhecido de todos nós, né? Aonde fala, Rafaela vai nos ajudar aqui. Olha só o que diz o texto. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Interessante que esse versículo aí começa desde lá o princípio. Deus criou quem? O homem e a mulher. O homem e a mulher. Por isso que o texto começa falando ali, ó. Aonde estiver 2. Depois pode vir um filho, né? Ou a filha. Por isso que ele fala, onde estiver 2 ou 3, ou seja, daí já é a sequência, né? Reunidos no meu nome. Por que reunidos no meu nome que ele fala aqui, irmãos? Porque ele está falando aqui basicamente sobre uma família. Olha que interessante a gente aprender isso aqui. Ele está falando sobre família aqui nesse texto. Porque a família, toda família começa com 2 pessoas. Depois vem o filho, pode ser 3, por isso que fala 2 ou 3. Outras versões falam onde tiver 2 pessoas ou mais reunidas no meu nome, eu estou no meio dela. Tudo está falando de família, sabe por quê? Porque a família é a instituição mais importante que existe na face da terra, que foi criada por Deus. É tão importante que não existe uma vila, um bairro, uma cidade, um estado, um país, se não começar pela família. Então, tudo começa na família. Então, a família é a célula base de toda a sociedade. É ali que começa. Tudo isso daí nós aprendemos a semana passada, né? E a palavra de Deus usa do casamento para ilustrar a união entre Cristo e a sua igreja. A palavra de Deus usa. Porque a Bíblia Sagrada fala que Jesus é o esposo e a igreja é a noiva. E olha que interessante. A gente sempre fala assim, olha, Jesus está aqui. Ele está aqui. Mas literalmente ele não está.
Ele não está. A Bíblia fala onde que ele está. Onde que ele está? É lá que ele está. E se na palavra dele ele prometeu de voltar para nos buscar, como é que uma pessoa vai voltar se ela já está aqui? Voltarei para vós e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver vocês estejam também. Então ali a palavra de Deus faz uma comparação, uma ilustração mostrando que o casamento é importante, porque ele ilustra a união entre Cristo e a igreja. Então, Jesus é o esposo e a igreja é a noiva. Agora, um casal que está namorando ficou noivo, eles já podem morar junto? Eles são noivos. Olha a comparação. É por isso que o esposo não está morando com a noiva. Quando Jesus vier buscar a sua igreja, aí vamos morar juntos eternamente na glória. Entende isso? Isso é maravilhoso. Então nós aprendemos estas coisas a semana passada, dando uma breve pincelada aqui. Vamos continuar aqui olhando, fazendo mais algumas observações. O texto de Hebreus 13:11 fala que digno de honra entre todos seja o matrimônio. Matrimônio, irmãos, é a união feita entre duas pessoas de uma maneira que voluntária. Então isso que é o matrimônio, quando duas pessoas se conhecem, começam a conversar e resolvem ficar juntos. E tudo começa na família, irmão, sabe por quê? Deus, ele, por exemplo, eu tive a minha família, meu pai e minha mãe, e a minha esposa teve lá a família dela, o pai e a mãe dela. O Bruno, a Rafaela, a irmã Elza, o pastor Walter, todos vieram de famílias diferentes. E Deus pega duas pessoas diferentes, que aprendeu diferente. Minha mãe me ensinou de uma maneira, a mãe da minha esposa ensinou de maneira diferente. Deus pega eu e a minha esposa, põe debaixo do mesmo teto para viver junto. Para quê, irmãos? Isso daí para nós treinar. Treinar para viver junto eternamente. Tudo isso daí é o trabalhar de Deus já. Olha para você ver. Tudo começando aonde? Na família. É por isso que ele disse, aonde tiver dois ou mais reunidos no meu nome, ou seja, entendendo o meu propósito. A família que entende o propósito de Deus, que entende o projeto de Deus, é uma família abençoada. A Bíblia diz que casa dividida não subsiste. Então aí promovendo que o esposo tem que saber conviver com a esposa e a esposa conviver com o marido. Estão vivendo junto. E essa é a vontade de Deus. Deus fez isso. Então, o matrimônio é a união voluntária entre duas pessoas. Não é obrigado. E a Bíblia vai dizer lá em Hebreus 13:11 que digno de honra entre todos seja o matrimônio. Então, respeite uma família. A família tem que ser respeitada, tem que ser honrada. Porque quando se chega nessa parte que o homem e a mulher resolveu viver juntos e estar vivendo juntos, eles estão fazendo a vontade de Deus. Estão seguindo o propósito e o projeto de Deus. Então, digno de honra entre todos seja o matrimônio. Bem como o leito sem mácula. O que é mácula? É sujeira, é mancha. Mácula é isso daí. Então, nós temos que viver de uma maneira no nosso casamento, de maneira que a gente seja uma bênção. Primeiro, nossos filhos. Eles estão lá olhando a gente. Não adianta o pai que vive nesse mundo falar para o filho dele, olha, você não pode fumar, e no bolso dele tem uma carteira de cigarro. Falar para o filho dele, filho, você não pode beber, porque
isso daí não é bom, e ele vive passando no bar depois do trabalho, com os amigos, bebendo. Que autoridade que esse pai vai ter? Então, nós temos que ver o seguinte, que quando uma família entende o propósito de Deus e começa a agir corretamente, nós entendemos que ele entra naquele requisito que nós lemos no versículo aqui, Mateus 18, 20, 18, uma coisa assim. Mateus 18, 20, que fala que aonde estiver dois, porque quando está tendo harmonia entre eu e a minha esposa, a hora que nós começar a orar dentro da nossa casa, Deus vai responder, irmão. Deus vai abençoar. Quantos lares aí estão sendo destruídos, família passando problemas sérios, porque muitas vezes não consegue ter uma convivência correta com a esposa e com o esposo. Aí não sabe por que tanta coisa está acontecendo dentro da casa. Quando a gente sai do propósito do projeto de Deus, irmãos, você pode pedir para Deus de uma forma assim, porque você tá com a corda no pescoço já. E muitas vezes Deus até abençoa pela misericórdia dele, mas Deus está assim, ó. Daqui a pouquinho já começa de novo. E quando as coisas começam a acontecer dessa forma, sabe o que acontece? Começa a dar brecha para o mal começar a entrar dentro da casa. Então, não pode existir sujeira. Por isso que fala, bem como leite sem mácula, sem mancha, sem problemas. Por quê? O versículo dá a resposta. Porque Deus julgará aquele que assumiu o matrimônio e que não vive o matrimônio corretamente. Deus vai julgar. Entendeu? Aqueles que são impuros e são aqueles que vão ao extremo, que se tornam adúlteros. A mulher começa a olhar para outra pessoa, o homem começa a olhar para outra pessoa, se torna um adúltero, começa a querer viver uma outra situação. Isso daqui nós vamos ver mais para frente aqui, daqui a pouco. Então, essas coisas aqui nós aprendemos a semana passada. E vimos também uma coisa importante assim, que quando Deus criou o homem e a mulher, Deus falou para que eles deveriam crescer, multiplicar e encher a terra. Então, quer dizer, é importante que numa família venham os filhos, né? Essa é a vontade de Deus, foi o que Deus falou. O interessante, depois que fala lá em Gênesis, Deus fala essas coisas, depois que Deus faz essas coisas, a Bíblia diz que sim, que Deus fala, além dele fazer, Deus ainda fala, termina assim, e viu Deus que era bom. Deus fez e ainda viu que era bom. Então nós não podemos titubear. Então, se Deus falou, crescer e multiplicar e encher a terra, então nós precisamos o quê? Cumprir a ordem de Deus. Há um tempo atrás, na época dos nossos pais, né, a cultura era outra. As pessoas tinham mais filhos, né? Como eu dei um exemplo aqui, minha mãe teve 12 filhos. As duas primeiras, né, faleceram, mas depois veio 10. Minha esposa também, né? A minha sogra teve assim mais, ela tem bastante irmãos lá também. Era a cultura daquela época. Agora sabemos que hoje em dia não, né, irmão? A gente vai vivendo por períodos, né? Que hoje em dia você não pode ter mais 10 filhos. Que jeito que você vai ter 10 filhos? Levar 10 filhos para a escola, mantimento, vestimenta. Então, cada época tem o seu contexto diferente. A não ser que a pessoa tenha muita condição, aí ela pode ter bastante filho, né? Mas é assim, isso daí nós aprendemos isso daí. Então, que o homem precisa crescer, como é a vontade de Deus, crescer, multiplicar e encher a terra. E nós aprendemos também que o diabo sempre tentou minar as famílias. Por isso que eu falo, irmão, no culto, o culto não começa na igreja. O culto começa dentro de casa. É lá que começa o culto, entendeu? Então, nós precisamos observar como nós estamos vivendo dentro da nossa casa.
Porque às vezes a pessoa vem para a igreja pensando que aqui vai ser tudo resolvido, mas aquilo que nós aprendemos aqui, nós temos que colocar em prática na nossa casa. E quando a gente sai da nossa casa, a gente tem que vir já sabendo o que nós vamos fazer na casa de Deus, que é uma continuação da adoração, é uma continuação de aprendizado para aprender para fazer a vontade de Deus. Amém? Só que o inimigo, ele lança seta, ele lança fardos, coisas parecem bobas, né? Porque é assim, né? O diabo nunca vai se apresentar como verdadeiramente ele é, né? Tem gente que pinta ele de garfo, chifre, ele é vermelho, tem um rabo, né? Sei lá, você tem. Nunca vi e pretendo não ver, né? Mas o diabo não é assim. Ele vai lançando que as setas dele sutilmente para influenciar as famílias, colocando mentiras que para nós a gente já sabe que é uma coisa ridícula, que é um absurdo, mas tem muita gente que acreditou nisso daí. Que quando fala para crescer, multiplicar, encher a terra, quantos já ouviram que a mãe falando para os filhos assim: não, você nasceu aqui, veio uma cegonha, tinha uma trouxinha no bico dela, você estava dentro da trouxinha e deixou você na parte de casa. Mentira. Mas quantas pessoas cresceram ouvindo isso daí? É verdade ou não é, irmão? Então, mas tudo isso daí parece bobeira, mas é o inimigo já lançando a seta dele dentro das famílias, entendeu? Agora, para que haja a reprodução, a necessidade acontecer na vida da família do casal, o quê? A relação sexual. Para quê? Para que possa haver o nascimento de uma criança. Então as pessoas às vezes ficam preocupadas. Nossa, o que o pastor está falando? Irmão, se nós não falar na igreja, a escola fala. O amigo fala, a amiga fala, o mundo fala, e ensina tudo errado. É verdade? Então, para que haja a fecundação do feto, o homem, ele possui uma célula reprodutiva, que se chama gameta. No homem chama-se espermatozoide, na mulher se chama óvulo. Então, quando tem a união dos dois, o que acontece? Nasce-se o feto e nasce uma criança. Entende isso? Por que é importante a gente vai estar falando isso daqui? Porque a gente já viu que o inimigo continua trabalhando para destruir família, e um dos projetos do inimigo é fazer com que a família seja destruída. Porque hoje em dia existe a igualdade de gênero. A pessoa nasce, quando ele nascer e começar a responder por si, ele vai dizer que se ele é homem ou se ele é mulher. É uma briga lá no Senado, lá na Assembleia, lá, com isso daí, porque às vezes a primeira pessoa está lá no banheiro das meninas, com um homem barbudo lá, não, eu sou mulher. E o pior da história é que se alguém ir contra aquilo lá, pode ser até preso ainda. Olha só que situação, aonde estamos chegando, né? Existe hoje em dia também o casamento homoafetivo. O que isso quer dizer? Que o homem pode casar com outro homem e que a mulher pode casar com outra mulher. Eu estava lavando o carro por baixo lá, que eu fui no mecânico, não sabe a situação do meu carro, né? Jesus amado. E o cara lavando por baixo do meu carro lá e duas jovens. Aí o cara que estava lavando falou: são casadas lá. E puxa vida, né? Duas jovens casadas. Olha só para você ver. E as leis dão cobertura para eles. Vai falar alguma coisa, você está lascado. Então, irmão, agora me diga uma coisa. Um homem que casou com outro homem. Se o homem, a célula reprodutiva dele, o gameta que ele possui, é o espermatozoide. E a mulher é o óvulo. Como que dois homens vai nascer um filho do outro homem? Que jeito? Tá vendo como é que é sério isso daí, irmão? Que nós precisamos ensinar na igreja? E como é diabólico? Que o diabo tá trabalhando, irmão. Tá trabalhando sem parar. Entende isso? Depois que a pessoa nasce ainda, vê lá o pai
e depois, em vez de ver a mãe, vê outro homem lá. Olha a confusão na mente dessa geração que está vindo por aí. E depois não está vindo essa situação agora aí da igualdade de gênero. É o diabo trabalhando para destruir família, irmão. Então essas coisas aqui nós vimos a semana passada também, só relembrando os irmãos. Agora, é importante a pessoa ter filho, né? Aí muitas vezes a pessoa não quer ter filho. Só relembrando da semana passada. Que a pessoa não quer ter filho, agora veja bem, muitas vezes não é por causa de algum problema, é por causa de avareza, porque a pessoa às vezes acha que ela por algum outro motivo, entendeu? Estética, aí eu tenho que engravidar, não vai ficar bom para mim, e por tantos outros motivos. Agora, um casal sadio que não quer ter filho nenhum, isso daí é pecado diante de Deus, porque ele está indo contra a Bíblia. O que o Senhor Deus disse? Crescei, multiplicai-vos e enchei a terra. Agora, quantos filhos a pessoa pode ter? Isso daí é individual. Mas geralmente o recomendado não é ter um filho só, né? Para a criança não nascer sozinho. Mas cada caso é um caso, cada um sabe a sua situação. Hoje nós vamos falar sobre o companheirismo. Nós vamos ler lá então Gênesis capítulo 2 e vamos ler o versículo 18. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Olha o que está escrito lá. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora ou ajudadora que esteja ao seu lado, que esteja como diante dele, em algumas versões, uma auxiliadora que esteja ao seu lado e que seja idônea. Em algumas versões está escrito isso. Deixa eu ver como está escrito na minha versão aqui. Gênesis 2:18. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, e far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Está igualzinho ali. Mas eu vi uma versão que fala que esteja ao lado dele uma auxiliadora que lhe seja idônea. Ou seja, uma pessoa, a mulher, que tenha sabedoria para estar do lado do marido. Nós vimos a semana passada também que Deus formou o homem, vimos tudo isso na semana passada. E da costela do homem formou a mulher, né? Ou seja, a costela fica aqui meio que na lateral, né? Não fica na frente é a barriguinha e atrás também é as costas. Então a costela fica na lateral. Então Deus tira uma costela do homem e faz a mulher, dando para nós o ensino. Que a mulher não é para estar na frente do homem, mas também não é para estar atrás do homem. A mulher é para estar do lado do homem, né? E nós aprendemos o seguinte, que na sociedade que nós estamos vivendo, e o inimigo trabalhando sem cessar, a mulher hoje em dia precisa sair para trabalhar e ajudar o marido, sim ou não? Precisa, irmão. É o tempo que nós vivemos, né? Então, só que nisso daí, muitas vezes, o inimigo tem levantado também de uma forma feroz. Porque o homem, como eu ensinei a semana passada, o homem é o cabeça da casa, é o sacerdote da casa. Deus criou o homem e a mulher. Deus criou quem primeiro? Adão ou Eva? Adão. Então, quando Deus coloca em ordem, é porque Deus sabe o que faz. Então, Deus deu a responsabilidade para o homem. Então, só que criou a mulher também, para estar do lado do homem. De maneira que o homem sem a mulher e a mulher sem o homem já não forma uma família. Já não está no plano de Deus. O projeto de Deus se chama família. Ou seja, mas não é porque Deus criou o homem é um sacerdote da casa, é o pastor da sua casa, é o cabeça da sua casa, que a mulher vai estar do lado desse homem aí, para o ajudar, para ser uma bênção na vida dele e para ele ser uma bênção na vida dela. Então, por isso que o texto fala, far-lhe-ei o quê?
uma adjutora ou uma auxiliadora, como está no meu texto aqui, que esteja como diante dele, ou seja, é para andar junto. Para andar junto, irmão. Então, Deus criou a mulher, por isso que o assunto hoje é o companheirismo. O homem esqueça de querer fazer tudo sozinho, porque ele tem uma mulher que Deus colocou do lado dele. Muitas vezes Deus usa a mulher para orientar o seu esposo. Não, mas eu sou o cabeça. Não. Deus criou o homem, mas criou a mulher. Então os dois estão juntos. Os dois têm que falar a mesma língua, irmão. Às vezes no trabalho da gente, a gente tem certas adversidades lá, não concorda com muita gente, né? Mas dentro da sua casa, irmão, você chega na sua casa, é onde você vai ter o seu refrigério. Imagina o homem falando A e a mulher falando B. Então, precisa ter um comprometimento de ambos para que eles possam ter uma vida abençoada por Deus e para que se cumpra o que Deus fala através da sua palavra, que nós lemos Mateus aqui. Que aonde estiver dois reunidos, eu vou estar lá. Porque se não tiver reunido o nome dele, o que é reunido o nome dele? É estar de acordo. É um compreendendo o outro, um ajudando o outro. E isso daí, aí ele fala, aí eu estou no meio dele. Caso contrário, não. Sabe por quê, irmãos? Casa dividida não subsiste. Não tem como. Como diz o texto também, andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Em Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9, versículo 9 ao versículo 12, bendito seja o nome do Senhor. Eclesiastes 4, versículo 9 ao versículo 12. Eclesiastes 4, versículo 9 ao versículo 12. O que diz o texto? Melhor é serem dois do que um. Vai lá, Deus confirmando. Porque tem melhor paga do seu trabalho. Como é bom o homem trabalhar e chegar em casa ter alguém esperando ele, né? Eu fiquei viúvo, irmãos. E era triste chegar em casa, irmã Elza. Entendeu? E não ter ninguém lá esperando. Eu aprendi a ter alguém me esperando. É difícil, irmãos. Você começa a perder, não ter mais plano, mais expectativa, sabe? Mas para que eu vou guardar um dinheiro? Para que eu vou arrumar isso? Fazer? Sabe, você começa a perder as expectativas. Você não tem mais com quem compartilhar. Então é difícil. Eu tô falando uma coisa que eu vivi, né? Muitos vivem, né? A gente que procura ser fiel a Deus. Passei momentos difíceis. Esposa também, graças a Deus, que Deus leva. Irmão, um dia eu vou dar um culto aqui. Vai ser só o testemunho meu e da minha esposa. Não, pros irmãos ver como é que o negócio aconteceu. Deus levantou essa bênção aí na minha vida e foi Deus, irmão, porque eu vou contar. Eu preciso de bastante tempo para falar. Porque, olha, não tem como falar se não foi Deus, entendeu? Porque Deus viu o meu clamor, entendeu? Eu pedia para Deus, ela também lá em Palmas pedia para Deus abençoar e a vida dela. E olha só, lá de Palmas, eu aqui em São Paulo, olha o que Deus fez, né? Mas é difícil, irmão. Então fala aqui o texto, olha, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga no seu trabalho.
Versículo 10. Porque se um cair, outro levanta o seu companheiro. Às vezes a gente fica meio desanimado, a esposa vem, não, mãe, vamos fazer isso mesmo, vamos, levanta a cabeça, vamos lá na cidade, mas por causa disso, por causa daquilo, não, mas daí nós conversa não sei com quem lá, fala não sei com quem lá, olha, anima, levanta a gente, não é gostoso? É maravilhoso isso. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só. Olha o que diz a Bíblia. Mas ai do que estiver só. Pois caindo, não haverá outro que o levante. Então, marido, esposo, ame demais a sua esposa. Considere demais ela, porque ela é uma joia rara que Deus te deu. É uma joia rara que Deus colocou ao seu lado para ser a sua companheira, para estar andando do seu lado, te ajudando, te abençoando. Em nome de Jesus, amém, irmãos? E a esposa também. Considere seu marido. Se ele é um homem abençoado, um homem decente, um homem que precisa se haver isso daí, irmãos, esse entendimento, que um está do outro para ser bênção. Porque, em primeiro lugar, seus filhos estão olhando vocês. Em primeiro lugar, vocês precisam dar testemunho para os seus filhos. Não adianta o pastor vir falar uma coisa na igreja aqui e depois em casa fazer outra coisa e os filhos estão vendo, está dando mau testemunho. Aí não adianta. Essa semana eu vi uma moça falando, uma jovem, falando assim: eu respeito meu marido na presença dele. Eu respeito meu marido na presença dele. Eu achei legal. Eu respeito meu marido na presença dele. Mas 2 vezes na ausência dele. Na ausência do marido, ela respeitava ele 2 vezes. Olha que legal. Entende isso? Comprometimento, primeiro com Deus. Na presença de Deus para o ministério, Bruno. Para o meu chamado. Tudo começa dentro da casa. Lá nas cartas de Paulo, lá mesmo, ele vai falar, né? Que aquele que não consegue administrar, cuidar da sua casa, como vai cuidar das coisas de Deus? Então começa tudo dentro da nossa casa. Versículo 11. Também se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só como se aquentará? Olha só. Um só como vai se aquentar? Aí eu me lasco, né, irmão? Porque a minha esposa tem uma mão gelada. Eu passo um terreiro lá, ô Rafaela. Vitória. Irmão, ela não sei o que ela faz lá. Irmão, parece que ela tá com a mão assim, cheia de pedra de gelo. E ela aproveita que eu tô deitadinho já. Vem, esquenta eu. Mano, ela enfia, irmão, arrepia, fio do cabelo, até a planta dos pés arrepia. Aí eu, não, bem, pode por aí. Isso que é amor, né? Meu Deus do céu. Um dia dessa, a última vez que aconteceu isso lá em casa, ela já veio. Aí eu falei, já vem, sei que essa história, né? Tá quentinha aqui, vai gelar. Não foi, bem? Falei pra ela. E é o que tá na Bíblia aqui, olha. Também se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará? Versículo 12. E se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. Isso é maravilhoso, né? Porque você sabia também que nesse aspecto aí, por exemplo, se alguém vem falar alguma coisa de qualquer um, por exemplo, do Bruno ou de mim, se for só a minha palavra contra do outro, não vai ter valor nenhum, né? Mas se tiver 2 juntos, opa, tem uma testemunha. E conhece a minha vida, anda comigo, sabe como é que eu sou, tal. Começa por aí, por causa do testemunho. Nosso testemunho vai ter peso, a nossa palavra vai ter peso. Entende o que eu estou falando?
Porque se um quiser prevalecer, porque se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. O que é isso aí? Não é o homem e a mulher? Sim. Mas não foi Deus que criou a família? Não foi Deus que fez o homem e a mulher? Fez os dois, depois Deus ainda falou, olha, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e unir-se à sua mulher, serão dois por uma só carne. Foi Deus. Deus projetou o homem e a mulher, o casamento, a família. Você acha que Deus ia deixar nós à mercê de toda a situação? Não. Aí o que Deus fala aqui para nós? Que Ele é o terceiro cordão. Tá lá, eu, a minha esposa, se nós estamos procurando seguir o propósito e o projeto de Deus, Deus vai abençoar. Porque Deus está garantindo tudo aquilo que Ele fez e formou e nos ensinou a seguir. E nós estamos seguindo, então se alguém estiver vindo contra nós, contra a nossa família, além de ter que passar em cima de mim, da minha esposa, do Bruno, da Rafaela, do pastor Walter, da irmã Elza, ele vai ter que passar por cima de Deus. Entende isso? E eu falava para a esposa minha, quando a gente estava indo embora, no último culto que nós tivemos aqui. Eu falava para ela assim, bem, nós temos que ficar firme na presença de Deus. Não estava nem imaginando que eu ia lembrar disso agora, veio aqui agora. Nós temos que ficar firme na presença de Deus, bem, para que Deus possa abençoar toda a nossa família, todos os nossos filhos, nossos netos. Por exemplo, meus filhos, eles ficam bem assim, cada um tem as suas correrias, né? Tem as suas famílias já também. Então eles não vão muito em casa e às vezes nem mandam mensagem, mas a gente entende, cada um tem as suas. Graças a Deus, eles também vão em igrejas também, estão em cima de altar, louvando, pregando, enfim, cada um. Mas a falta de contato que eu tenho com eles, eu amo meus filhos. Mas o fato de eu ser fiel a Deus, com a minha esposa, a bênção de Deus vai alcançar a vida deles. Vai alcançar. Por isso, irmão, que a palavra de um pai e de uma mãe, você não tem noção do poder que tem a palavra de um pai e de uma mãe. Quando um pai, hoje em dia está acabando isso, mas antigamente, se a gente fosse na esquina, ou fosse em algum lugar e falar, bença mãe, bença pai, sim ou não? E o pai olhava para o filho, a mãe olhava para o filho e falava, Deus te abençoe, meu filho, vai com Deus. O poder que tem a palavra de um pai e de uma mãe, porque eles estão dentro de um laço de matrimônio, fazendo a vontade de Deus e abençoando seu filho. Tem um poder imenso quando um pai e uma mãe fala para o seu filho, ó, minha filha, meu filho, Deus te abençoe, vai com Deus. Olha, irmão, poder que tem, que autoridade que tem na boca de um pai e na boca de uma mãe, que está vivendo na presença de Deus. Agora veja só, eu falei isso com a minha esposa, né, quando eu estava indo, e a filha da minha esposa lá em Palmas, ela estava esperando, ela fez concurso, tudo, mas estava esperando receber um chamado da escola para trabalhar na escola, porque o filho dela tem probleminha, né, bem? Tem que ficar medindo o sangue, esse problema aí. E chegamos em casa, demorou um pouquinho, chegou a notícia lá, né? Que a filha dela tinha recebido chamado para trabalhar justamente na sala que o filho fica, ajudando a professora o ano inteiro, contratada pela prefeitura lá em Palmas. E eu tinha falado para você, né, bem? A gente tem que ficar firme na presença de Deus, que a bênção vai alcançar os nossos filhos. Às vezes a gente está longe deles, não está perto, só que o nosso Deus, ele está aqui, está ali, está lá, e está em toda parte, porque o nosso Deus é poderoso. Amém? O que está nisso daí? É a bênção de um pai e a bênção de uma mãe. E como nós lemos aqui, se alguém quiser prevalecer contra um,
os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não quebra tão facilmente. Então nós estamos neste projeto, irmão. Seus filhos vão ser abençoados. A sua vida vai ser abençoada. Deus não vai deixar faltar, irmão. Mas a mulher, depois nós vamos entrar em outras questões, porque tem muita coisa, né, irmão, para a gente abordar. A mulher, como diz o texto aqui, e falhei uma auxiliadora para que esteja ao seu lado. E isso é muito importante, amém? Nós estamos já encerrando o dia de hoje aqui no culto de ensino. Então Deus instituiu o casamento como bênção para o homem e a mulher, e é a vontade de Deus para a humanidade. Deus deu ao homem o quê? Uma única mulher, e deu para a mulher um único homem. Sim ou não? Então, só que, como eu falei, o inimigo está trabalhando severamente em cima de tudo isso daí para destruir família. Destruiu família, vai destruindo a sociedade, vai destruindo, vai corrompendo. Então, existe hoje em dia a bigamia. O que é bigamia? É a realização de um novo casamento sem que tenha dissolvido o outro. Sabia que acontece isso daí? Tudo que a gente imagina e não imagina acontece, mano. Aí um dia, bem, eu tava lendo isso daqui, aí eu lembrei de um filme que a gente viu. Serve para dar uma ilustração pra gente, né? Lembra? Um cara bem sucedido, irmãos. Ele morava numa cidade, uma casa bonita, carro bom, uma empresa boa, bem resolvido, os filhos tudo grande já. Aí ele falava para a mulher que o trabalho dele era na outra cidade, no outro estado lá. Mas na outro estado tinha outra casa, uma outra mulher já com filho lá também, vivendo isso. Daí se chama bigamia. Ter 2 casamentos sem ter dissolvido o outro. Então isso daí se chama bigamia. E o diabo tem trabalhado, viu, irmão? Tem trabalhado severamente em cima disso daí. E tem outra situação também que se chama poligamia. O que quer isso dizer? É a união de uma pessoa com várias outras. Tem várias outras pessoas, daí se chama poligamia. E tudo isso daí se chama, você sabe o quê? Pecado. Que afronta Deus. Deus não criou. Então Deus criou o quê? O homem para a mulher e a mulher para o seu marido. O marido para a esposa para o marido. Então, mas nós estamos vendo tantas coisas acontecendo hoje aí, irmãos, que por isso nós estamos tendo essa sociedade que nós estamos tendo hoje aí, entendeu? Sendo destruída, dissolvida, família fraca, família doente, família que está sendo devastada aí pela força do maligno aí. Vamos completar aqui. Então, como diz o texto da palavra de Deus, que Deus criou o homem para a mulher para o seu marido. Então, por isso que fala, deixará o seu pai e sua mãe, e unir-se a sua mulher, serão 2 numa carne. Outra coisa que acontece também, que quando existe o casamento, às vezes acontece que a pessoa casou e esqueceu que casou. Às vezes a mulher quer continuar indo na casa da mãe como se não tivesse casado. O marido sai para trabalhar e a mulher vai para casa do marido. Eu conheço uma pessoa que foi assim. Ele casou assim num dia, aí passou período, né, do casamento. Aí quando voltou à normalidade da vida, aos trabalhos, sair para trabalhar, tudo mais, o marido saía para trabalhar, irmão. Eu conheço uma pessoa assim. Ele chegava na casa dele à tarde, em primeiro lugar, ele não podia nem entrar, que a casa estava fechada. Aonde que a mulher dele estava? Na casa da mãe dela.
Olha só. E quando ele ficava lá esperando, depois de trabalhar o dia todo. Aí quando a mulher chegava, olha o diabo, né? Isso daí é caso verídico, irmão, daí não é história, não. Aí quando chegava na casa dele, sabe como é que estava a casa dele? Tudo virada para cima, tudo se arrumar, tudo bagunçado, a pia tupida de louça. Olha que coisa terrível, irmão. Então nós temos que entender o seguinte, que quando a pessoa casou, a família da esposa é o seu esposo. E o esposo, a família do seu esposo é a esposa. Entende isso? Então, tem que ter essa separação aí. Nós precisamos aprender ensinando nossos filhos a agir da forma correta. Porque você quer casar? Tá, então você vai ter que seguir a sua vida. O homem também não pode ficar qualquer coisinha correndo para ajuda eu, ajuda eu, ajuda eu. Não é correto diante de Deus isso daí. Mas por que muitas vezes acontece isso daí? Porque o povo não tem instrução. O pessoal não tem instrução de como funciona. É por isso que é importante, Bruno, presbítero Bruno, numa igreja ter um culto de ensino. A gente ensinando, a gente vai aprendendo, vai ensinando os filhos o caminho que deve andar certinho, e o nome do Senhor é glorificado. Uma pessoa um pai, uma mãe que ensina tudo os seus filhos diante de Deus, dando os ensinamentos corretos, ele vai ficar feliz, porque o seu filho só vai crescer, vai prosperar, não vai atrapalhar o pai. Mas uma situação ou outra, a gente não está generalizando, entendeu, irmão? Uma vez ou outra, pai, ô mãe, mas não é qualquer coisinha que acontece, ô mãe, ô pai, aí não pode. A gente não vai generalizar também, não é 8, não é 80. Em certos casos, uma vez ou outra, conforme uma situação, a gente precisa sim, mas não é qualquer coisinha que acontece você sai correndo. Então isso daí não pode acontecer. Então, esse aqui é algumas coisas que a gente está falando sobre o casamento, entendeu? E o casamento civil, ele veio a existir depois, porque quando Deus criou o homem e a mulher, eles eram inocentes. Não tinha o pecado, então não tinha malícia no coração do homem e da mulher. Mas daí o pecado entrou na face da terra, no mundo, e o que acontecia? Os homens arrumavam várias mulheres, e aquele que era casado lá no passado, o que eles faziam? Despedia a mulher, uma mão na frente e outra atrás. Foi aonde começou a existir o quê? A instituição das leis do casamento civil. Que quando a pessoa casa no civil, tanto um quanto o outro vai ser amparado. Então Deus permitiu a lei no casamento civil, lei do casamento civil, para que desse garantia para a família. Entende isso, irmãos? Então agora o homem que casou com a mulher não pode se largar de você pegar. Não, se tiver filho ainda, aí piorou. Por quê? Você vai ter o compromisso com essa criança e tudo mais, entendeu? Então veio o casamento civil depois que entrou o pecado no mundo. Antes não tinha isso daí. Antes não tinha isso daí. Antes não precisava do casamento civil. Mas Deus viu que o pecado estava aumentando, os homens estavam fazendo de forma contrária à sua vontade. Deus permitiu que houvesse essas leis, de maneira que num casamento, para nós concluirmos, num casamento, a necessidade de, antes de receber a bênção na igreja, receber a bênção, ser realizado o casamento civil diante de um juiz. Uma igreja séria, uma igreja de Deus, jamais vai celebrar, abençoar um casal que não tenha casado primeiro no civil. Uma igreja séria, jamais. Porque a Bíblia fala que a gente tem que estar debaixo das autoridades. A autoridade maior é Deus, é Jesus, é a palavra dele. Mas a palavra de Deus nos ensina que nós estamos debaixo dessas autoridades também. Quando que nós não vamos obedecer uma autoridade? Um juiz, um prefeito, um vereador, um policial? Quando eles quiserem vir falar mal do nosso Deus, que a gente siga outro caminho, porque
Eles são autoridade, mas Deus é mais autoridade que eles e foi Deus que colocou eles lá. Aí nós não vamos obedecer a autoridade e vamos estar diante de Deus em paz com o nosso coração. Como disse o servo de Deus lá, né? Mais importa o quê? Agradar a Deus, obedecer a Deus do que os homens, não é verdade? Mas como existe a lei dos homens e a lei do mundo é essa, do casamento civil, para que haja garantias, é uma forma de Deus proteger a família, tanto o homem quanto a mulher. Então há necessidade do casamento civil. Quando a minha esposa, estou usando bastante exemplo da minha esposa, porque eu estou falando, então eu que tenho que pôr a cara a tapa, né, irmão? Quando começa a falar assim, ela já faz assim, ó. Regala o olho aqui pra mim. Quando a gente estava conversando, que eu falei, eu vou te contar uma história nossa para os irmãos. Um dia de culto para contar, um dia que tiver um dia de casal aqui, né? O trabalho com os casais, contar a nossa história. Eu falei para ela tá aqui. A gente combinou, Deus abençoou, nós chegamos no denominador comum. Nós queremos casar. Nós queremos viver junto. Daí eu falei para ela, mas é para casar. Foi ou não foi? Se você vier para cá, ela estava lá em Palmas, se você vier para cá é para nós casar, não é para nós ficar juntos, não é para namorar, é para nós casar. Tanto é que quando ela veio de férias, do trabalho, em outubro, no dia 8 de outubro de 2021, quando deu dia 30 de outubro, nós estávamos casando. Já tinha tudo já arrumado, ela estava lá em Palmas ainda, mas tinha ido no cartório, tinha arrumado todos os papéis, estava tudo já marcado o casamento, ela chegou e a gente já casou. E tem que ser assim, irmãos, para que Deus abençoe. Então veio o casamento civil para ser obedecido. É uma lei dos homens, mas que é uma autoridade. Então nós temos que respeitar. Então, se chegar alguém aqui no pastor Jorge aqui e falar assim, pastor, você casa nós, primeira coisa que eu vou falar, você dá a bênção para o nosso casamento, nosso matrimônio, primeira coisa que o pastor Jorge vai falar, vocês trouxeram um documento lá do cartório? Vocês casaram, ou vocês vão casar no cartório, se vocês trouxerem, o pastor vai com todo amor, vai abençoar o casamento de vocês. Amém, irmãos? É assim que funciona. Aí Deus formou o casamento, Deus, né, a família e o matrimônio, por isso que fala, né, que digno de honra entre todos seja o matrimônio. Amém, Jesus? E aí nós encerramos esse período aqui. Nós temos muita coisa para falar, irmãos, só sobre isso daqui. Nós podíamos ficar aqui o resto do ano falando só sobre essa parte aqui, porque vai surgir muitas situações para nós falar aqui, imensas. Só que para não ficar maçante, entendeu? Um assunto só, mas você lá na sua casa, você vai pensar, analisar o que o pastor está falando, vai ver direitinho, e vai aprender mais ainda em nome de Jesus. Seja um crente bereano. O crente bereano, Paulo falava lá, eles iam conferir se o que Paulo estava falando era verdade. Então, tudo que o pastor pregar e ensinar aqui, você tem a liberdade de autorizar. Não, é verdade, pastor. Me procure depois, em algum ponto que você não concordou, nós estamos aqui. Amém, irmãos? Isso é para a glória de Deus. Agora, veja bem. Para nós não ficarmos só no tema de família aqui também, a semana que vem nós vamos entrar num outro assunto, que é a vinda de Jesus, o sonho do rei Nabucodonosor. Tá? Aí acabou esse assunto também. Isso é, falar um pouquinho sobre esse assunto, depois a gente volta na família cristã, entendeu? A gente vai intercalando os assuntos para a gente não ficar falando só sobre um assunto aqui na igreja. Não é bom assim? Os irmãos concordam comigo? Combinado? Então, que benção, né? Que Ednelson tá aprendendo, né? Esse jovem abençoado, né? Tá vindo aqui, já tá pegando esses ensinamentos aqui e vai ser de muita valia para a sua vida, viu, Ednelson? A Vitória, eles estão aqui ouvindo, né? Até o Isaac, o Isaac tá assim, butuca em mim aqui, ó. Aí a gente pensa que criança não presta atenção, mano. Tá atento ali, tá entrando o coraçãozinho dele lá também. Tudo isso daqui vai ser bênção para a vida deles, né, irmãos? Então, que Deus seja louvado. Deus abençoe a todos vocês que vieram hoje aqui, né? E eu tenho a certeza que
vai ser bênção na vida de todos nós, né, irmãos? Uma igreja séria, irmãos, é uma igreja que tem compromisso com a palavra. Nem que seja para mim chegar aqui, minha esposa sentar ali e eu ficar aqui ensinando, vai ser bênção para a vida dela. Amém? Então nós vem, porque nós temos que ensinar, né, irmãos, a palavra de Deus. E ninguém nessa cidade pode falar que a igreja Fonte de Vida da Colônia não tem culto de ensino. Ninguém pode falar, né? Porque tem. As portas estão abertas e nós estamos aqui. E o nome do Senhor vai ser glorificado cada vez mais. Amém, Jesus?